Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Dando sequência ao nosso tema, reconstrução do perfil do solo e seu impacto na rentabilidade do produtor, esta é uma sequência extremamente importante da gente colocar da seguinte forma. Nós fizemos a divisão da primeira aula, onde nós falamos de alguns conceitos básicos da utilização de pau-humus no solo, nas regiões de soja, milho, algodão, nas regiões de grãos. E agora nós vamos falar da utilização de pau-humus, super soil e outros produtos em outras culturas. Dando sequência a esta situação, esse é um trabalho que eu pessoalmente fiz, com pau-humus e super soil, e se vocês observarem, foi feito em 2010, na cultura de citros, então solo de citros, num pomar de 26 anos, onde eu usei 15 quilos de pau-humus, mais 15 litros de super soil, ou seja, um ácido úmico e um ácido fúlvico, e apliquei 1,5 litro de calda por planta. Esta aplicação, ela mostra para nós o seguinte, que a dose do pau-humus foi de 11,25 gramas por planta ano e 11,25 ml por planta de super soil. Isso falando em dose por hectare, nós estamos falando em 5,3 quilos por hectare de pau-humus e 5,3 litros de super soil por hectare. Importante eu dizer para vocês o seguinte, que em 2010 eu não tinha a mínima noção do que ia acontecer. A produtividade minha no pomar era muito grande. Era um pomar extremamente produtivo, mesmo tendo uma idade de 26 anos e plantas extremamente grandes. Esse resultado que a gente começou a trabalhar em outras culturas em 2015, me trouxe uma vida útil maior no pomar por um período maior de existência. Esse pomar foi arrancado com 30 anos de idade. Então, em termos de resultado de pau-humus mais super soil, o que acontece foi que em 2010, para vocês terem uma ideia, no talhão 1, eu tinha 28 miligramas por decímetro cúbico de fósforo em resina, um teor médio. Em 2011, um ano depois, quando eu fiz a análise pós-aplicação de pau-humus, eu passei a ter 89 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Muito alto. Esse é um resultado extremamente importante. Isso aconteceu também com outros produtos, por exemplo, cálcio. De 22 foi para 40 milimol por decímetro cúbico. E da minha V% que saiu de 60, no caso desse talhão, foi para 78. Outro exemplo para vocês, por exemplo, esse já é um outro talhão, em que a gente tem a mesma análise, por exemplo, talhão 2, o fósforo de 17 foi para 33, saiu de 26, o cálcio foi para 40 e a V% 59,77%. Então, esse resultado, em 2010, ele se repetiu nos anos subsequentes, depois de 2015, quando nós começamos a focar e trabalhar o pau-humus e outros produtos na recuperação de perfil do solo nas grandes culturas. Quando você observa que essa análise de solo de maio de 2019, essa análise de solo mostra o seguinte, eu tinha nesses talhões um pH de 5,6 e 5,5. Extremamente importante falar para vocês o seguinte, olha, observem aqui, 0 a 20, pH 5,6, de 20 a 40, pH 5. De 0 a 20, teor de cálcio 45, de 0 a 20, teor de cálcio 36. E assim se repetiu com os demais elementos também. Digo para vocês que o magnésio também se comportou da mesma forma.
Em outras palavras, eu digo para vocês o seguinte: o solo que eu tenho nessa propriedade, de 0 a 40 centímetros, tem a mesma qualidade do solo. Ou seja, eu mantenho o perfil do solo e tenho potencial produtivo, porque o sistema radicular da minha planta explora muito fortemente todo esse perfil do solo. A hora que você começa a olhar em termos de CTC, você pega a CTC de 82 de 0 a 20, de 69 de 20 a 40. E assim sucessivamente. V%, a mesma situação. Esta qualidade de solo você obtém fazendo pau-humus e super soil aplicado uma vez por ano em pomares cítricos. Logicamente que isso evoluiu de 2010 para cá, eu vim fazendo. Eu arranquei o pomar e fiquei 2 anos sem plantar laranja e voltei a plantar agora. Então essa análise que eu voltei a plantar é o resultado depois de 10 anos de tratamento. Relembrando para vocês um fator que é importante, que é o fator biológico, que o professor Andreotti vai trabalhar com mais ênfase esse tema, mas nós criamos um microhabitat para a população microbiana do solo. Ou seja, nós temos que utilizar os agentes microbiológicos, os micro-organismos do solo, para que eles trabalhem para nós, fornecendo nutrientes e solubilizando nutrientes, jogando esses nutrientes para a porção coloidal do solo. Esses microhabitats protegem esses micro-organismos do solo, fazendo com que eles solubilizem, principalmente nitrogênio, solubilizem manganês, zinco, etc., facilitando e aumentando a absorção da planta. Com solo similar, eu tenho um alívio das condições de estresse da planta, ou seja, meus pomares, e agora esse ano eu irriguei esse pomar, está 100% irrigado, ele passava por toda a situação que todo mundo passa, como hoje, por exemplo, está extremamente seco, né? Passava por estresse, por condições de falta de água. Eu tenho uma maior eficiência dos fertilizantes, eu tenho uma rizosfera muito maior, tenho uma absorção de água maior também e maior absorção de todos os nutrientes. O que ocorre, que é extremamente importante a gente comentar, é que ácidos úmicos e fúlvicos induzem a planta a sintetizar compostos auxínicos. Isso faz com que a planta tenha uma maior ramificação do sistema radicular, aumentando raízes laterais. Dr. Yasser comentou a respeito disso, e esta é uma área de um solo, de uma fazenda em Petrolina, de uva, em que esse produtor deixou de utilizar matéria orgânica, como mostrando a uva ao lado, ele deixou de utilizar e ele faz 1 quilo de pau-humus na fertirrigação por hectare por mês. Ou seja, nós estamos falando em 12 quilos aplicados de pau-humus por hectare ano. E é o que nós temos um efeito formigueiro, que é justamente o solo que fica poroso, é um solo poroso, que você anda em cima desse solo, você sente que esse solo afunda conforme você vai andando e promove uma aeração muito grande desse solo, estruturando esse solo, que é um solo extremamente arenoso, temperaturas altíssimas, e você tem uma quantidade de raiz muito grande. Esse é um dos grandes produtores, dos melhores produtores que tem lá em Petrolina. Logicamente que todo o efeito em cima de perfil do solo, tudo que você fizer ajuda. Então, eu não vou falar que não ajuda. A cobertura do solo, se você promover uma cobertura no solo, você vai melhorar todas as condições de retenção de água, temperatura do solo e fornecimento de matéria orgânica nesse solo, enriquecendo esse solo. Esse slide mostra para nós o seguinte, que num solo descoberto, você tem uma temperatura, era por volta de
11 horas em Lençóis Paulista, você tem uma temperatura de 49 graus nesse solo. E numa área coberta, essa temperatura veio para 22 graus. E, consequentemente, você passa a ter um solo, conforme está o sapato aqui, é o meu pé, você passa a ter um solo mais fofo quando você enriquece esse solo com ácidos úmicos ou matéria orgânica. O Dr. Yasser mostrou já essa situação do pau-humus, quer dizer, ele promove uma aeração e diminui a compactação física do solo, e quimicamente ele melhora demais isso daí, fazendo com que você enriqueça a porção coloidal do solo e, consequentemente, tenha maior disponibilidade de nutrientes para essa planta, maior sistema radicular, resultando numa planta mais saudável e mais produtiva. Dando um gancho dentro desse mercado, por exemplo, nós temos hoje na química do solo a busca de fertilidade e a eliminação de elementos tóxicos nas camadas subsuperficiais do solo. Na física, nós temos o objetivo de diminuir a ação mecânica e manejo. E aí, biológica, por exemplo, que o professor Fernando Andreotti com certeza vai comentar, nós temos análise de enzimas e DNA do solo. Estas análises de enzimas e DNA do solo, na minha opinião, é o futuro da agricultura, onde a gente pode ter grandes resultados sem fazer grandes aportes de fertilizante ou grandes mudanças na estrutura. Um ponto importante que é justamente a compactação do solo. Valores a partir de 100 newtons de resistência, e aí na primeira videoaula, se vocês lembrarem ou recordarem disso, vocês vão ver lá que estava lá em megapascal. Então são duas formas de você analisar a resistência à penetração. Então, valores acima, alguns pesquisadores falam que valores acima de 100 newtons de resistência reduzem o crescimento radicular, limita a absorção de nutrientes e diminui o aproveitamento de água e armazenamento de água. E que o melhor resultado que se tem para medir é feito 24 horas após a irrigação, ou seja, próximo da capacidade de campo. Então, veja, como tudo, tem N doutrinas distintas para ser seguidas e que a gente precisa realmente entender todos esses trabalhos. Então, a nível de transformação, 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetro quadrado. Essa bibliografia, e eu vejo que é importante a gente colocar essa bibliografia a nível de um trabalho que nós fizemos em cima de feno, ela mede o seguinte: a resistência à penetração RP em megapascal. Então, nesta coluna, nós temos meio de resistência, 1 de resistência, 1,5 até 5 de resistência. Nesse trabalho específico, o autor do trabalho escolheu uma doutrina que fala no seguinte: até 2 megapascal, o solo apresenta ou não apresenta resistência ao crescimento do sistema radicular. Acima de 2, esse solo apresenta resistência ao seu crescimento. Qual foi o objetivo, um dos objetivos? Observar a compactação do solo na presença de bovinos, porque esse trabalho é feito em cima de bovinos, foi feito em Uberaba. A compactação do solo com a pata do bovino, ou seja, com o pastoreio do bovino nesse solo. Numa área irrigada, por aspersão, e numa área sequeiro. Se vocês lembrarem, por exemplo, eu disse que o pessoal fala que o ideal seria fazer a medição de resistência à penetração próximo à capacidade de campo. Nesse caso específico, o autor trabalhou com essa situação sem levar esse termo em consideração. Vamos pegar aqui a área irrigada. Na área irrigada de pastagem, ele começou a 0 já com meio de resistência. Quando ele chegou a 10, ele já tinha 3 megapascal de resistência. E se manteve praticamente no perfil do solo em 3. Ou seja,
o pasto tem uma dificuldade grande de crescimento do sistema radicular nesta condição. Muito grande. Na área não irrigada, o comportamento também foi basicamente o mesmo, porém muito mais acentuado. Porque com o secamento da área, com a ausência de água, a resistência à penetração a 5, 6 centímetros passou a ser de 4,5, o que era antes de 2, 2,5. Então, extremamente importante essa situação. E depois, a nível de profundidade, ele veio diminuindo e a partir dos 30 centímetros ele teve uma resistência muito comparável à área irrigada. Ou seja, na área não irrigada vai ter um menor crescimento, uma menor formação de massa verde ou matéria seca nessa cultura de Tifton. Dando sequência a essa situação, o autor do trabalho fez o seguinte: ele observou de um ano para o outro a queda de produção de Tifton, do Tifton, de um ano para o outro. Então ele começou o trabalho, a área pontilhada é o T1 que é irrigado e a área cheia é a área não irrigada. Sempre na área irrigada nós temos uma produtividade maior do que na área não irrigada. E isso se mostrava muito grande em relação ao momento de seca. Ou seja, na área irrigada você continuava tendo nas condições de Uberaba uma produção de massa verde muito maior. O que não acontecia, e ocorria uma queda de produtividade muito grande na área não irrigada. Com a utilização de pau-humus, ácido úmico e ácido fúlvico, você passa, importante mostrar no gráfico para vocês aqui, você passa a ter uma diminuição muito maior do que essa situação. Ou seja, você mantém esse nível produtivo mais elevado, porque você vai ter uma retenção de água maior, uma estruturação do solo melhor, uma retenção de ar também maior no solo e, consequentemente, uma massa produtiva maior. Temos que tomar muito cuidado em relação a isso, porque varia muito de tipo de solo para tipo de solo, varia muito de condições climáticas, porque quando você pega uma seca excessiva, tudo que você faz reflete ou te dá um resultado em menor nível, mas a tendência é que quando você faz ácidos úmicos e ácidos fúlvicos, você passa a ter um resultado melhor de produção. Bem, baseado nessas coisas, nessa situação anterior, nós fizemos uma aplicação de pau-humus em campo de feno, em Artur Nogueira, num produtor de feno, em que essa área produtiva tem mais ou menos 10 anos, e esse produtor nos cedeu um pedaço para a gente fazer essas avaliações através de resistência à penetração com o penetrômetro. Qual foi o objetivo desse trabalho? Avaliar doses de pau-humus, verificando a descompactação do solo, nessa área de feno de 8 anos. A data de aplicação, 2/2/2017, 3 dias depois do corte. E nós utilizamos de dose 10 quilos, 20 quilos e 30 quilos. Fizemos 4 repetições e o corte nós fizemos em 2/5/17, praticamente 90 dias depois, com uma altura de 50 a 70 centímetros. O equipamento que nós utilizamos foi um penetrômetro de impacto e a umidade do solo, na época da avaliação, estava em 82% da capacidade de campo. Aqui é um desenho esquemático de como nós fizemos esse trabalho, tá? Então, 90 dias depois. Uma foto do penetrômetro e como que foi feito essa análise de penetração do penetrômetro. E aqui se torna importante a gente dar foco realmente nesse gráfico para a gente entender um pouco a respeito disso. Baseado na literatura, nós trabalhamos com 2 megapascal como sendo
uma resistência severa acima de 2 e uma resistência mediana entre 2 e 1, e não existe resistência abaixo de 1. Então, essa área de 8 anos de feno, nós tivemos o seguinte resultado. A média de testemunha. Para vocês entenderem, se a cada 90 dias ele corta, nós temos 4 safras de corte por ano nessa área. Cada área dessas daí tem mais ou menos de 5 a 6 operações por corte, que é corte, enlera, empacota, retira e carrega. Então, esta área, por exemplo, sofre um pisoteamento de equipamento agrícola muito grande. Na média da testemunha, você vê que o solo já começa de 0 a 5 com quase 3, com 2,7 de resistência, aumenta até os 15 centímetros e depois ele começa a cair, mostrando o mesmo resultado da área de Tifton lá atrás. Logicamente que é importante falar que área de feno irrigado, tá? Quando nós usamos 10 quilos, 90 dias, nós conseguimos um certo efeito, mas a tendência continua sendo a mesma, 90 dias depois. Só que nos 10 centímetros, por volta de 10, 15 centímetros, ele já começou a diminuir. E ele veio diminuindo e se manteve normalmente abaixo da resistência com 10 quilos. Com 20 quilos, comportamento bastante similar à área testemunha, bastante similar. Um pouco de um lado para mais, um pouco para menos. E com 30 quilos, nós já saímos na área superficial com uma resistência menor do que 2,5. Teve o mesmo comportamento de 5 a 10, um pisoteio maior, e começou a cair, mantendo basicamente o mesmo comportamento da área testemunha. Quais são as condições finais que o Francisco, que na época era o nosso agrônomo, o nosso engenheiro florestal na época, apresentou? Bom, a área apresenta impedimento ao crescimento do sistema radicular de 0 a 35 centímetros de profundidade. Paulmus reduziu a compactação do solo aos 90 dias após a aplicação. E houve uma redução gradativa da compactação do solo com o aumento da dose. Em termos de absorção de água, todas as substâncias úmicas têm uma forte capacidade de reter água. Formando estruturas esponjosas, quer dizer, é uma teia na formação, agregando esse tipo de solo, deixando esse solo com espaços vazios maiores e retendo e liberando lentamente para a planta esta água. A ideia é que vocês façam um seguro realmente contra veranico. Esquematicamente, o que acontece? No manejo de água de sequeiro, você tem na vertical umidade do solo e na horizontal densidade do solo. Quanto mais denso for o solo, maior é a capacidade de campo que esse solo tem. Ou seja, maior é a capacidade de retenção de água desse solo. Quanto menos denso for esse solo, diminui um pouco a capacidade de campo, mas ele ainda continua tendo. Isso se repete também no ponto de murcha. Quanto menos denso for o solo, menor é a quantidade de umidade que ele retém. Quanto mais denso for esse solo, maior é o ponto de murcha dele, comparativamente à densidade. O que acontece, de forma geral, esse fator ele é agravado por duas características que nós mostramos na outra videoaula, que é justamente o seguinte: a porosidade do solo. Se esse solo perde porosidade, você tem uma parte perdida da capacidade de campo, ele acaba perdendo porque ele não consegue reter essa água percola ou escorre. E se você tem uma resistência à penetração nesse solo maior, você perde uma outra parte também. Ou seja, você acaba diminuindo
a sua capacidade, a capacidade do seu solo de reter água e ter um seguro contra veranico na sua área. O que o Pauhumus faz é exatamente esta situação. Ele pega um solo numa situação dessas e melhora esse solo deslocando essa resistência à penetração, ou seja, diminuindo essa resistência à penetração, ele acaba deslocando para mais e aumenta a capacidade de umidade desse solo, a capacidade de retenção de água desse solo. Esse ponto é extremamente importante para a gente ver realmente tudo que foi falado. O Dr. Yasser já mostrou a respeito de acidificação, de salinização do solo. Eu penso que isso é extremamente importante também, mas são para regiões normalmente mais secas, mais áridas, região de Petrolina, Juazeiro, Mossoró, etc. Isso a gente já tem trabalhos também andando nisso daí. Um ponto que eu vejo que é extremamente importante, que na outra videoaula nós comentamos e mostramos o resultado para vocês a respeito de ferro na análise de solo, mostrando que o ferro, sendo liberado, ele acaba liberando também, por consequência, o fósforo na forma de fosfato. Esse é um trabalho também que nós estamos mostrando para vocês no seguinte aspecto. Existe uma interação de ferro e alumínio com Pauhumus com ácido úmico ou ácido fúlvico. Para vocês entenderem esse trabalho que foi feito, esse pesquisador, ele pegou pepino, colocou bromocresol na mistura do solo desse pepino e, consequentemente, na ausência de ferro, ou seja, na deficiência de ferro, por liberação de hidrogênio pela planta, ele acidifica a região da rizosfera e, consequentemente, esse bromocresol se torna fosforescente. E você observa essa foto, sistema radicular bem mais fraco, ao passo que quando você tem um suprimento de ferro normal, você passa a ter um sistema radicular muito maior e essa fosforescência não é apresentada aqui porque você não tem essa excreção de hidrogênio mais, ou seja, você não tem uma acidificação da rizosfera. Isso é muito importante para vocês considerarem que o ácido úmico, ele quelatiza, ele complexa, quelatizar é um termo, ele complexa o ferro, formando um ferro quelatizado ou ferro complexado, tornando esse ferro mais disponível para a planta e, consequentemente, você vai ter um aprofundamento desse sistema radicular. Enxofre, que é um dos produtos que a gente também tem trabalhado em relação a perfil do solo, todo mundo sabe que o enxofre é utilizado na forma, principalmente nos grãos, onde você faz aumento de perfil do solo com utilização de gesso agrícola. Esse é o produto nosso e é extremamente importante a gente dizer para vocês o seguinte: o tamanho da partícula do enxofre é extremamente importante. Quanto menor for a partícula de enxofre, mais rápido ele se transforma em sulfato e mais rápido ele está disponível para a planta, fornecendo nutrientes para a planta. Muito importante deixar relacionado o seguinte, que enxofre está diretamente relacionado à fixação de nitrogênio do ar. Então, quando você aplica enxofre, você observa que a planta fica mais verde. Por quê? Porque a quantidade de nitrogênio utilizado é maior pela planta. O enxoferte ele tem de 2 a 4 micras de tamanho de partícula. E ele é um enxofre alimentar que em 24 horas, em função dessa grande área de contato dele com o solo, em 24 horas ele está disponível para a planta na forma de sulfato. E uma coisa extremamente interessante que também achei é que sulfato diminui a disseminação de fitóftora no solo. Como eu disse para vocês, o pessoal usa enxofre na forma de gesso, né?
o que acontece? Você perde, aqui está o Akira, que é o nosso gerente técnico de hortaliças, quando você usa gesso em grande quantidade, você arrasta grande quantidade desses nutrientes do solo para camadas mais profundas, e que normalmente você não tem uma condição e não tem um sistema radicular explorando essa parte profunda. Com o uso do enxoferte, você passa a ter esse arrasto, mas em muito menor quantidade. O resultado realmente é muito grande para você observar. Como o enxofre, por exemplo, o enxofre ele faz parte de uma enzima chamada ferrodoxina. Essa enzima ela age na quebra da água e ela acaba liberando hidrogênio e facilita a fixação biológica do nitrogênio do ar atmosférico. Foi o que eu disse para vocês há uns 2 slides atrás. Isso é extremamente importante porque isso faz com que a sua planta fique extremamente verde. Também, com o aumento da CTC, aumenta a percolação de sulfato no solo. Ou seja, isso se você joga gesso, acabei de falar que o Akira estava mostrando exatamente isso no slide anterior, né? Você acaba levando para as camadas mais profundas o sódio, que é tóxico, o potássio, o magnésio e o cálcio. Isso tem que ser uma coisa extremamente controlada, por isso que todo mundo tem um pouco de receio de usar grandes quantidades de gesso. E uma parte que é extremamente importante, que é justamente o seguinte: o sulfato, quando absorvido pela planta, ele reduz radicais sulfidrilos. Em outras palavras, em culturas de inverno, ele torna essas culturas mais resistentes a baixas temperaturas e ao estresse hídrico. Ou seja, o enxofre também te ajuda a nível de estresse hídrico. E, especificamente em soja, essa utilização de enxofre diminui o acamamento. Aqui é um desenho esquemático do enxofre e do gesso, que é justamente o que a gente faz, né? Quer dizer, é um trabalho que foi feito em que você aplica gesso e ele aprofunda o sistema radicular e aumenta a capacidade de retenção de água desse solo. Nessa videoaula, eu penso que o ponto mais importante, e eu já deixei também claro na anterior, nós, da Plant Defender, nós aprendemos a promover um maior enraizamento do sistema radicular. Isso faz com que o produtor tenha uma garantia maior de que o resultado dele vai ser extremamente satisfatório ou ele vai obter o máximo possível de lucratividade dentro da sua área e da sua cultura. Essas características que nós apresentamos, seja ela em milho, citros, soja numa região de Presidente Prudente, solo extremamente arenoso, milho em vermiculita, ou soja no Tocantins ou Mato Grosso, a finalidade nossa é dar ao produtor plenas condições de aumento de produtividade e, consequentemente, de ganho. Nós desejamos fazer parte desse sucesso do produtor, estando ao lado do produtor e oferecendo para ele uma tecnologia que o mercado já vem buscando isso há muito tempo. Eu penso que é extremamente importante todas essas colocações e, para encerrar, eu diria para você que esse é o conjunto de produtos que a gente tem para oferecer na reconstrução do perfil. Seja qualquer cultura que seja, porque nós estamos tratando da base de alimentação de todas as culturas, que se trata o solo. Uma vez eu fiz uma palestra em Petrolina e eu comentei com o pessoal em Petrolina justamente o seguinte: que herança você vai deixar para o seu filho, você produtor? A maior herança que você pode deixar para ele é um solo recuperado com características de altíssima produtividade, seja a cultura que for. Para vocês entenderem, Petrolina, essa é a diferença de uma uva tratada com o nosso enraizador, Vitspray, 1 grama por semente, desde o plantio, então uma vez por semana, 4 aplicações. Olha onde está a testemunha e olha onde está a planta em si, tratada. É
produzindo embaixo, que nós vamos ter resultado positivo em cima. Então, nós, da Plant Defender, nós temos como objetivo, e juntamente com os produtores, melhorar a sanidade das plantas. Mas vocês trabalham com produtos com defensivo agrícola? Não, nós não trabalhamos defensivo agrícola. Nós trabalhamos com nutrição. Nós trabalhamos para aumentar a produtividade, a produção e a produtividade agrícola, e buscando um retorno financeiro para o produtor. Todos os nossos trabalhos, basicamente de perfil do solo, têm como objetivo de aprofundar o sistema radicular e aumentar esse sistema radicular, fazendo com que essa planta se alimente mais e tenha um resultado financeiro maior. Melhorar a qualidade física, química e biológica dos solos agrícolas, deixando para o seu filho, para o seu herdeiro, um solo altamente produtivo. Buscar o equilíbrio entre fauna, flora do solo, combatendo doenças e pragas, e aumentar a capacidade de retenção e a disponibilidade de nutrientes no solo em profundidade. Com esse perfil do solo, você passa a ter uma condição de produtividade extremamente elevada. Chegamos ao final de mais esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado do tema e gostado do assunto. Penso que é extremamente importante eu colocar para vocês o seguinte, que a Plant Defender está à disposição para qualquer esclarecimento e dúvidas que possam surgir. Por favor, sintam-se à vontade e mais uma vez eu agradeço a presença de todos e a atenção. Um grande abraço a todos.